Opa, fala pessoal! Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que você pode ganhar dinheiro com os dividendos dos fundos imobiliários, mas também com a valorização das cotas desses fundos lá na Bolsa de Valores. E eu posso te falar uma coisa? Agora é um excelente momento para comprar barato pensando em valorização, porque o cenário da taxa de juros nesse momento mudando, a taxa Selic com uma tendência de queda, é a melhor hora para encher o carrinho e fazer boas compras de fundos imobiliários. E eu vou te mostrar também três opções, três ideias aqui, três exemplos de fundos imobiliários no Brasil, só que três investimentos também nessa categoria, os fundos imobiliários, lá nos Estados Unidos. Porque é importantíssimo também dolarizar, ter o seu dinheiro rendendo em dólar. E eu vou te mostrar os números desses REITs aqui nesse vídeo de hoje e você vai ficar muito impressionado com o potencial de ganho. E você fica aí até o final que eu vou te mostrar um estudo feito por um banco norte-americano com essa classe de ativos que mais trouxe retorno, lucro para os investidores ao longo dos últimos 20 anos, tá? Fica aí ligado até o fim. E agora, começando pelos fundos imobiliários brasileiros, né? Quais são os fundos imobiliários aqui no Brasil que têm uma tendência de valorização nesse momento? São os fundos de tijolos, tá bom? Por quê? Porque os fundos de papéis, eles já entregam ali essa mudança da taxa Selic, eles já entregam o CDI, já entregam a inflação nos dividendos mês a mês. Não tem um potencial tão grande de valorização. Por outro lado, os fundos de tijolos, eles sim tendem a valorizar com o cenário atual. E eu vou compartilhar minha tela para defender essa tese aqui. O que a gente tem hoje? A gente tem a taxa Selic em 13,75%, ou seja, lá em cima. Em 2016, o cenário era muito parecido. E o que acontece quando a taxa Selic cai? A Bolsa de Valores sobe. Essa linha vermelha que está aí na tela é o IFIX, ou seja, a média dos fundos imobiliários, que lá em 2016 tinha muito fundo de tijolo, né? A maior parte do IFIX naquela época eram os fundos de tijolos. E eu até coloquei uma seta aqui, porque quando começou a cair a linha azul, ou seja, a taxa Selic, que saiu de 14% para mais ou menos 7 ou 8%, a linha dos fundos imobiliários disparou aí cerca de 146% em não mais do que 2 anos. Ou seja, esse cenário tende a acontecer agora também. Mudança na taxa de juros é muito boa para a Bolsa de Valores e melhor ainda para os fundos imobiliários. Então, agora eu vou listar na tela aqui alguns fundos imobiliários de tijolos e falar sobre eles. Dentro aqui do site do Investidor 10, eu consigo pegar o ranking dos fundos imobiliários do maior valor patrimonial para o menor, porque eu acho que os maiores são que têm mais histórico, têm mais diversificação. Eu sempre gosto de olhar fundo imobiliário que seja grande, ok? Mas como eu falei, eu quero ver fundos de tijolos, porque tem o maior potencial de crescimento. Então é só descer a tela aqui para baixo e a gente já começa a ver aqui, ó, fundos de tijolos. O maior é o KNRI 11, tá? Que tem 3,87 bilhões de patrimônio, né? Bastante grande, tá pagando aí 7,64% de dividendo, tá? Então, eu não vou usar o KNRI como exemplo nesse vídeo aqui, porque ele tem metade de lajes corporativas, ou seja, escritórios, e metade de galpões logísticos, né? Centros de distribuição, etc. Eu quero pegar agora 3 fundos imobiliários para comentar com vocês que tenham características bem específicas, que sejam bem parecidos no Brasil quanto nos Estados Unidos. Talvez nunca ninguém tenha te falado sobre isso, mas é muito fácil entender os fundos imobiliários norte-americanos também, e agora você vai entender isso claramente, tá? Por exemplo, a gente tem o segundo maior fundo de tijolo aqui da Bolsa Brasileira, o HGLG11. Ele é um fundo de logística, tá? Tem fundo de logística também lá nos Estados Unidos, mas daqui a pouco eu mostro. O que a gente tem aqui no HGLG11 hoje, então? Um dividend yield de 10,15%, tá? Que não é pouca coisa, é bastante interessante. O preço sobre valor patrimonial dele, 1,06, tá? Então está um pouquinho acima de 1, que na teoria é caro, porém 1,06, se tratando do HGLG, um dos maiores e melhores fundos do Brasil, não é um valor muito alto, tá? Por quê? É um fundo que demonstra muita qualidade e a gente vê também pela valorização. É um dos fundos que sempre tende a valorizar nos últimos aí 12 meses, crescimento também no valor da cota. Agora eu quero falar sobre outros 2 fundos imobiliários no Brasil que sejam de setores diferentes, né?
O XPLG é a mesma coisa que o HGLG, né, o setor de logística. BRCR sofrendo muito, tá, que é de laje corporativa, mas vamos para o próximo, que é o VISC, que é um fundo de shopping center, tá? Shopping center é uma classe de investimentos que está bem interessante agora, com a economia circulando mais, né? Pós-pandemia, as pessoas frequentam mais o shopping, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Então, é bastante interessante começar a ficar de olho nessa classe. O que a gente vê aqui? Né? Não paga tanto dividendo assim, né? Comparado com os outros, mas 8,4%, pessoal, de dividend yield, historicamente, é muito bom, tá? Eu costumo falar que acima de 6% ao ano já é interessante. Mas eu destaco aqui o preço sobre valor patrimonial dele, 0,86, né? Ou seja, voltando ao valor justo, que teria que ser 1, a gente tem um potencial de valorização aqui de 14%, né? Que é essa diferença de 0,86 para 1, cerca de 14%, né? Então, um fundo barato nesse momento e tem mostrado uma valorização ao longo do tempo. E uma outra característica, um outro fundo imobiliário aqui que é um setor que eu acho bem interessante, o HGRU11, ele é do setor de renda urbana, né? O que é isso? São lojas dentro de grandes cidades, grandes capitais, etc. Então, por exemplo, supermercados, escolas, faculdades, lojas de departamento. Então, são lojas, né? Varejo, né? Praticamente, a gente poderia falar isso. Também um fundo bem grande, mais de 2 bilhões de patrimônio, quase pagando 10% de dividend yield e também um pouquinho mais barato aí pelo seu preço sobre valor patrimonial, tá? E aproveitando falar sobre esse setor de renda urbana, começando a fazer esse paralelo lá com os Estados Unidos, nós também temos um fundo de varejo lá nos Estados Unidos, bem famoso e bem grande também, que é esse daqui que eu já coloco na tela, que se chama Realty Income, né? Que tem o ticker, o código dele é só a letra O. E aí eu quero fazer algumas reflexões importantes aqui com vocês sobre esse mercado de investimento nos Estados Unidos também. Você vai ficar impressionado. Olha só, o dividend yield dele é 4,92. A princípio não parece que é tanta coisa assim, só que a gente tem que lembrar que isso é em dólar. E quando a gente coloca o efeito do câmbio, em qualquer simulação histórica, é impressionante. O dólar perante o real bate tudo, supera qualquer outro tipo de investimento e eu vou te mostrar isso agora. Veja, em 5 anos, tá? Vamos pegar 5 anos aqui, a cotação desse fundo aqui, daqui a pouco eu te mostro que é bem fácil investir, tá? Não mais do que 3 minutos você precisa para investir, aplicar em fundos imobiliários norte-americanos, né? Que lá são conhecidos como REITs, R-E-I-T, tá? É bem simples, eu já te mostro aqui na prática, na sequência. Mas olha isso, a cotação desse REIT aqui, ele saiu de 38 dólares, 38,7 para 60,77 dólares, algo em torno de 59% de lucro em 5 anos. Isso já é bom, né? Mas agora perceba que muito melhor para nós brasileiros, por causa do efeito do câmbio. Eu vou descer aqui, a gente vai ver esse histórico aqui. Olha que impressionante quando a gente coloca o câmbio, né? A diferença do dólar para o real. O dólar tende a valorizar muito, principalmente no médio e longo prazo. Então, foi um lucro para um investidor brasileiro que investiu 5 anos atrás nesse REIT de varejo, né? 124,24%, muito superior do que o IFIX nesse período. Tá vendo? É por isso, não dá para ficar de fora. Tem que investir também nos Estados Unidos, porque a gente consegue comprar os fundos imobiliários deles, né? Ou seja, tem a resiliência dos imóveis. A gente está falando de lojas, né? Varejo, né? Consumo em grandes cidades. É a mesma coisa que aqui no Brasil, só que lá no mercado norte-americano e mundial. Só que a gente tem esse potencial de crescimento impressionante. Quando eu invisto em REITs lá nos Estados Unidos, eu penso muito em valorização, mais até do que em grandes dividendos, embora também pague. E antes de mostrar esses 2 outros exemplos de REITs aqui na tela para você já começar a entender melhor, que é muito parecido com os fundos imobiliários aqui no Brasil, eu vou mostrar no meu celular agora o passo a passo de como você faz para comprar um investimento, né, um REIT, por exemplo. Estou aqui, vou gravar a tela do meu celular, tenho utilizado a Nomad para fazer esses meus investimentos, porque hoje é o melhor custo-benefício que existe. Eu gosto muito do trabalho deles e recomendo. É uma conta global 100% gratuita que você, com documentos brasileiros, consegue abrir a conta lá normalmente.
não tem nenhuma taxa para você fazer investimentos a partir de $1, né, por R$ 5 mais ou menos, você já consegue investir em ações, em REITs ou em ETFs por lá, tá? Bem simples, eu vou te mostrar aqui na tela agora. Basta eu mandar o dinheiro, fazer o câmbio, escolher meus investimentos e pronto, já vou aplicar. Olha só. Então, entrando aqui no aplicativo na minha conta, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é adicionar dinheiro. Eu já tenho aqui adicionado, mas se eu quisesse era só clicar em adicionar e aí clicar, por exemplo, na conta corrente, fazer um Pix e colocar o meu dinheiro aqui, tá? Bem simples. Depois disso, eu só preciso clicar aqui em investimentos, então, e eu já tenho essas opções. Ações, ETFs ou os REITs, por exemplo. Eu clicando em REITs, já aparece aqui as opções de investimento e eu posso pesquisar, por exemplo, posso buscar aquele REIT que eu quiser e faço a minha aplicação aqui em menos de 3 minutos. Você já viu que é bem simples você se dolarizar também. E detalhe importante, tá, pessoal? Aproveita que eu consegui um presente para você que segue aqui o canal Lucro FC. Usando o meu código, o Lucro FC20, você faz o download do aplicativo da Nomad e usa o meu código na hora que você estiver instalando ele. Você ganha até $20 de cashback. Tá? É um presente que eu consegui junto com o pessoal da Nomad lá, para você que segue aqui o canal Lucro FC. Mas detalhe, você precisa fazer o download, abrir sua conta, tá? Usa o código e em até 15 dias você faz o seu primeiro câmbio, manda o dinheiro lá e começa a se dolarizar, né? Fazer o seu dinheiro render em dólar também. Beleza? Aproveita aí. E agora eu vou mostrar aqui na tela mais duas ideias aqui, 2 REITs, para você começar a se familiarizar e começar a ganhar dinheiro em dólar também. Veja só, já mostrei essa ideia do REIT de varejo, né, o Real Income, que seria parecido com o HGRU, e descendo aqui na tela a gente já vê outras opções, ó, REITs relacionados. E a gente vai ver aqui REITs enormes, né? São muito grandes mesmo, tá? Vou colocar, por exemplo, o Prologis. Por quê? Porque ele seria parecido com o HGLG, né? Ele é um fundo aqui de logística, tá? E um dos maiores do mundo. Veja, vou até clicar aqui em empresa, porque a gente vai ver um pouco do tamanho de mercado dela. Olha só, 91 bilhões de dólares. É enorme. Tem imóveis espalhados no mundo inteiro. Eu já vi até aqui no interior de São Paulo. Tá? É um REIT muito grande, acho que é o maior de logística que tem lá nos Estados Unidos. E mais uma vez, quero te mostrar esse desempenho histórico. Muita rentabilidade, 214% de alta em 5 anos, tá? Por quê? Porque além da valorização desse REIT mesmo, desse fundo imobiliário norte-americano, né? Por quê? É uma empresa, né? Que desenvolve, que aluga esses galpões, centros de distribuição ao redor do mundo inteiro. Então tem o crescimento dessa própria empresa, tá? Desse próprio REIT, mais a variação do câmbio do dólar. Por isso que é tão rentável em 10 anos também, impressionante, 800%. Imagino que você gostaria de ter tido um lucro desse, mas dá para começar a pensar nisso a partir de agora. E descendo aqui a tela no final, temos mais REITs relacionados. Vamos falar sobre esse daqui, ó, o Simon Property, SPG. Por quê? É um fundo de shopping. Lembra que eu usei de exemplo aqui o VISC, que é o fundo de shopping no Brasil? O SPG é um fundo de shopping centers lá nos Estados Unidos também, tá? E ele está com um dividend yield bem interessante até, tá? Se tratando de um REIT, né? Um fundo imobiliário norte-americano, 6,55% em dólar. É bastante coisa, tá? Ele tem o pagamento recorrente, né? Ó, em 2022 pagou, em 2021, né? Tem esse reloginho, para quem gosta de dividendos é interessante. E também a gente tem aqui outros 2 pontos de destaque. O lucro líquido, tá? Desse REIT aqui, dessa empresa, está bom, comparado com a sua cotação. O mercado lá nos Estados Unidos tem batido um pouco nesses investimentos imobiliários, igual aqui no Brasil, mas lá também há a tendência na mudança da taxa básica de juros deles lá para o segundo semestre de 2023, tá bom? Aí, como no Brasil, esse tipo de investimento tende a valorizar. E eu sou muito fã dos REITs, como eu te prometi, mostrar um estudo bem importante sobre essa classe de ativos, é o investimento que mais trouxe retorno para os investidores durante 20 anos. E é isso que eu vou colocar aí na tela. É um estudo feito pelo JP Morgan, o maior banco lá dos Estados Unidos, e mostra que em 20 anos o retorno médio dos REITs é 10% ao ano. Supera até o índice S&P 500, que é 7,5% ao ano, e mais do que investimentos de renda fixa e até investimentos
em países emergentes. Então sou muito fã dos REITs, tenho certeza que você também não quer ficar de fora dessa oportunidade e aí eu faço essa indicação que você pode pegar esse presente que eu consegui para você usando o meu código LucroFC20 dentro do aplicativo da Nomad. Você vai ganhar até $20 de cashback. A gente está falando quase R$100 para você começar de graça aí, ganhar de graça e começar os seus investimentos aqui e no mundo inteiro. Você vai ser um investidor global também. Deixa aqui embaixo seus comentários e continua seguindo aqui o canal LucroFC. Seja muito bem-vindo ao nosso time. Um abraço e até mais.